Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, tempinho que a gente não conversa, não trata a respeito de nenhum assunto, a gente já vai para quase não, são já mais de 2 meses desse isolamento social, tudo consequência dessa pandemia, desse novo coronavírus e como que as nossas relações elas mudaram assim abruptamente. Então era algo que acho que numa percepção inicial, ali no primeiro momento, as pessoas acreditavam que ia ser algo mais breve, mais simples. E agora, mais de 2 meses, a gente percebe que isso toma uma dimensão que muitas vezes está além da nossa capacidade de compreensão. E logo nós, que somos pessoas, somos seres, que nós não somos feitos para viver em isolamento, de um dia para o outro vem essa orientação, essa demanda de que o que vai prevalecer esse isolamento social é a única medida que pode nos resguardar frente a esse novo contexto social. Em alguns lugares, inclusive, com medidas muito mais gravosas, introduzindo a política do lockdown. E isso a gente tudo absorve lá da sociologia. Nós não somos essas pessoas feitas para o isolamento. Por mais difícil que a convivência seja, por mais complicada, porque cada pessoa tem as suas peculiaridades, suas características, seus jeitos, lidar com o outro não é fácil. Mas ainda assim, nós estamos nesse contato social, esse convívio que para nós é uma questão básica, é algo inerente à nossa condição humana. E nesse contexto que nós somos todos surpreendidos, tem uma proposta que eu gostaria de conversar com vocês, na verdade, retomar, porque foi um dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui para vocês a respeito do mito da caverna ou da alegoria da caverna de Platão. E esse momento que a gente vive de isolamento social, ele retrata muito a questão do mito da caverna em si. Então a gente vê muitos posts, a gente vê muitos memes falando que agora é hora da gente voltar para as nossas cavernas. E como que isso aplica nesse contexto? Como que a gente interpreta? Qual é a contextualização que essa alegoria ela traz para nós nesse momento de isolamento social? Bom, vamos relembrar o que é esse mito da caverna, alegoria da caverna, chamem como vocês acharem melhor, fiquem à vontade. Bom, o mito da caverna, ele consiste no aprisionamento de algumas pessoas desde o nascimento dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna, essas pessoas elas estavam acorrentadas. E toda a percepção que elas tinham do ambiente, do que ocorria, era decorrente das sombras que eram projetadas por aqueles que estavam fora da caverna. Então, tudo aquilo que as pessoas que estavam dentro da caverna enxergavam e que elas julgavam ser a realidade, na verdade eram sombras que eram projetadas por quem estava de fora. E essas, para quem estava ali dentro da caverna, para essas pessoas que estavam ali desde que nasceram, aquilo ali era realidade. Aquilo ali era fato, aquilo ali era a vida delas. Em um determinado momento, um desses prisioneiros, ele consegue se libertar. E a partir do momento em que ele se liberta, que ele consegue chegar ao exterior da caverna e que ele é iluminado pela luz do sol, ele tem conhecimento acerca da verdade, da realidade, porque a luz do sol, ao iluminá-lo, mostrou-lhe que há uma realidade que ela não condiz em nada com aquilo que eles estavam habituados ali dentro da caverna. Então ele fica surpreendido, que ele fala aquilo que nós julgávamos ser verdade, aquilo que nós julgávamos ser a realidade ali no nosso meio social, que é a caverna, aquilo ali não passa de meras projeções, são sombras que outras pessoas nos mostravam. E essa pessoa que sai da caverna, ela é o filósofo. O filósofo que ele busca sempre questionamentos, ele está sempre buscando entender a respeito das coisas que estão acontecendo ao seu redor, no seu meio. Então faz várias indagações, faz vários questionamentos. Será que de fato isso que
está diante de mim é verdade, condiz com os fatos. Então a filosofia ela traz todo esse papel, toda essa demanda de levantar essas dúvidas, de levantar esses questionamentos, de estar constantemente perguntando, constantemente questionando. E disso, essa pessoa, esse filósofo que sai da caverna, ele percebe que ele não pode ficar com isso só para ele. Eu tenho que voltar e falar para os outros que existe uma realidade que ela é infinitamente maior do que essa que a gente está habituado, até porque o que acontece aqui dentro da caverna não é realidade, é uma mera projeção, então eu posso projetar o que eu bem entender para aquelas pessoas e elas vão acreditar porque elas não têm contato com o exterior. E disso tem uma das demandas mais complicadas dentro da questão, não só do mito da caverna, não só da filosofia, mas da vida de uma maneira geral, que é o convencimento do outro. Se o outro ele não estiver disposto a ouvir, se ele não estiver disposto a abrir a mente para todas essas possibilidades que chegam a nós o tempo todo, eu vou ficar ali incessantemente e eu não vou conseguir que essa pessoa perceba que há mais a ser explorado do que meramente aquele interior da caverna limitado para até onde as minhas correntes me permitem chegar. Então, a caverna somos nós de uma certa maneira, então nós somos esses prisioneiros. E as correntes, elas são as nossas convicções, as nossas crenças, a nossa dificuldade de aceitação em relação ao que o outro tem a me mostrar, essa dificuldade de aceitação, de entender que eu tenho outras perspectivas que não apenas aquela que faz parte do meu meio social, aquela que faz parte da minha dinâmica. Então, como que a gente contextualiza mito da caverna com esse isolamento social, com a questão do próprio Covid-19? Bom, o isolamento social é porque tá todo mundo agora ali, cada um recluso nas suas cavernas, né? Então cada um tá ali aí em suas casas, junto com as pessoas que são mais próximas. Bom, aquelas pessoas que podem, porque nós sabemos que nem todos podem estar neste isolamento social. Porque tem aquelas pessoas que elas não podem parar, tem aquelas pessoas que elas têm essa necessidade, elas precisam, são aquelas pessoas dos serviços essenciais, tão necessários agora a gente entende realmente quem são essas pessoas que são essenciais, são essas pessoas que estão na linha de frente, são os profissionais da área da saúde, são os caminhoneiros que estão o tempo todo nas estradas movimentando para que não falte nada, para que a gente possa estar dentro de casa, para que a gente possa estar nesse isolamento social. São os prestadores de manutenção, de serviços automotivos, porque também não pode parar, porque eu tenho que ter esse fluxo, ele precisa continuar movimentando até por uma própria questão de saúde. Nós temos entregadores do delivery, essas pessoas que continuam fazendo essas entregas. Nós temos tantos outros profissionais que são essenciais, motoristas, cobradores de transporte público, são tantas pessoas que não podem estar, mas que a gente precisa entender a projeção que isso vai ter na vida de cada um de nós. E tem aquelas pessoas que estão, mas que estão em um conflito muito grande porque não poderiam estar, principalmente os autônomos, sobretudo de serviços não essenciais, os pequenos empresários. E a gente percebe esse choque de realidade que essa pandemia trouxe para a sociedade de uma maneira geral. Ela faz com que a gente precise desconstruir uma série de conceitos que até então nós, enquanto sociedade, tínhamos. Ela nos faz perceber que tudo é muito efêmero, tudo é muito rápido e a gente precisa concentrar naquilo que de fato importa. E mais do que tudo, a questão do mito da caverna com essa pandemia, ela diz respeito à aceitabilidade.
aquele momento no qual o filósofo ele retorna à caverna e tenta convencer os outros que há uma realidade que ela é diferente e que essa realidade sim é o que condiz, é o que traz consigo a luz da verdade. A luz da verdade é a iluminação que o sol possibilita. E dentro desse panorama social que a gente vive, tem essa questão da aceitabilidade, de entender a respeito das informações. Porque hoje a gente vive uma vida que ela é muito dinâmica, ela é muito fluida, mesmo dentro dessa questão da modernidade líquida do Bauman. Então nós temos acesso a uma infinidade de informações, a uma infinidade de conteúdos. E a gente precisa saber filtrar, porque tem essa questão do sensacionalismo, vão ter as fake news. Então nós temos que ter esse cuidado, tem que ter esse filtro. Porque num momento como esse, a gente não pode sair por aí divulgando, compartilhando essas informações que elas não são concretas, que elas não são seguras. Então a gente tem que ter todo um cuidado. Não é simplesmente eu tive acesso, seja no site, seja no Instagram, seja nos grupos de WhatsApp, eu vi no jornal, não importa. Mesmo eu ouvi falar, porque isso acontece muito. Eu vi que alguém, fulano, que falou para fulano, que foi falando, aí chegou até a mim. Aí aquilo ali já tomou uma outra dimensão. Então a gente também tem que filtrar essas informações e saber de onde a gente vai confiar, onde a gente vai se ancorar. E não simplesmente sair por aí divulgando, espalhando. E também ter esse cuidado de que agora, nesse momento que a gente vive, como ele é um momento muito sensível, tudo pode tomar proporções muito grandes, porque nós estamos lidando com algo que é, assim, totalmente novo, é totalmente divergente daquilo que estávamos habituados. E isso mexe muito com o ser humano, isso mexe muito em como que essas relações elas vão proceder dali para frente, como que vai ser essa nova dinâmica. Então a gente tem que ter esse cuidado de saber ouvir, que é muito importante. A gente saber ouvir, a gente filtrar, e como que a gente vai, uma vez que a gente passou por esse filtro pessoal, como que a gente vai começar a transmitir, a divulgar isso. Então, o mito da caverna em si, ele traz uma série de reflexões em relação a esse panorama que a gente vive atualmente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Se inscrevam, compartilhem, por favor.